Bom dia, Uruguaiana, muito bom dia a todos os amigos ouvintes do seu programa Bom Dia Uruguaiana. Estou me chegando nesta agradabilíssima manhã do dia 3 de março do ano de 2025, segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de março de 2025. Bispo Leandro Sanches chegando para sua boa companhia, num programa onde as caturritas cantam, os gatinhos miam, os cachorrinhos latem e os passarinhos revoam nesta manhã agradabilíssima. São 7 horas em ponto da manhã e vamos, claro, com alegria, na graça do Senhor Jesus Cristo, até 7 horas e 30 minutinhos da manhã, com você compartilhando, comentando e, claro, participando da nossa maior roda do mate, a maior roda do chimarrão, este mate que se espalha pelo Brasilzão afora. Vamos juntinhos com você, anunciando que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e anunciando também os trabalhos da IMPE, Igreja Missionária, a Palavra do Evangelho, que está localizada no bairro Ipiranga, na rua João Alderme Silva 822, com o culto aos domingos às 19 horas da noite. Vamos juntinhos com você, Bispo Leandro Sanches na comunicação. Você pode mandar o teu olá daí, eu mando meu olá daqui. E claro que aqui você tem a hora certa. São 7 horas e 1 minutinho da manhã e estamos com você ligadinho na programação. Vamos começando então a nossa maior roda do mate. Começando aqui por Uruguaiana, com a tia Vera Abade. Alô, bom dia, tia Vera Abade. Que Deus abençoe grandemente a senhora nesta manhã agradabilíssima de segunda-feira. Tia Vera Abade, ali no bairro Cabo Luiz Quevedo. Alô, bom dia, tia Vera, um abraço para a senhora e toda a família. E vamos juntinhos com você, ali pro bairro Ipiranga, na rua João Alderme Silva 822, com a minha mãe, a pastora Maria Eloá de Barros Sanches, que está ligadinha conosco na programação, ali na João Alderme Silva 822. A minha irmã Wanda Beatriz de Barros Sanches também já está ligadinha conosco, porque agora o relógio está pontualmente marcando 7 horas e 2 minutinhos da manhã, segunda-feira. Vamos juntos com você, povo ligadinho conosco. Ontem tivemos ali o culto, tá? Está lá no Facebook e está também no YouTube. O culto de ontem estava uma bênção, graças a Deus, sempre louvando e glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos tomando um matezinho então. Bah, mas que erva, hein? Vamos ver quem é que se chegou? Claro, vão se chegando com tranquilidade. Alguns estão chegando do trabalho. Meu bom dia, um bom descanso. Mas antes do descanso, não esqueça aquela paradinha na programação. E vamos junto com você, povo ligadinho conosco, lá em Pomerode, Santa Catarina. O meu cunhado Antônio Alcides Schonevaldi. Um abraço, meu cunhado. Ai, já tá na área. Quando eu comecei a mandar o alô, ele já chegou, claro, eu sei. Tá se preparando com o matezinho, com aquela erva, para ouvir a programação. Daqui a pouco a palavra, né, meu cunhado? Então, um abração pra ti aí, meu cunhado Antônio Alcides Schonevaldi, aí em Pomerode, em Santa Catarina. Um abraço para sua esposa Janete Schonevaldi, filho Kevin, filha Gabriele, para toda a tua família aí. E obrigadíssimo aí pela companhia, né? Vamos começando aí mais uma semana, o matezinho tá correndo. Mas que erva, hein, meu cunhado? Antônio Alcides Schonevaldi, direto de Pomerode. Um abraço. E no Rio dos Cedros, a minha cunhada, a pastora Tânia Schonevaldi Brum e o pastor Anderson Brum. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Isso, bom dia, Bispo Leandro, paz, estamos todos aqui na escuta, claro, um abração para toda a tua família. Olha o mate, com certeza, tá mateando, chimarrando aí em Pomerode, um abraço. O povo pomerano sempre ligadinho conosco. Então você veja que a IMPE está no bairro Ipiranga. Se você perceber ontem pelo vídeo, você vai ver que já estamos aí alinhando a parte do altar, né, para nós logo já colocarmos o piso. Então, é que choveu este fim de semana, né, mas deu para fazer alguma coisa. Você vê que o altar já está alinhado mais ou menos na altura e mais ou menos no esquadro. E hoje, se o tempo ficar bom, porque está marcando chuva, a gente já vai
alinhar ali para dar sequência ao altar da IMP, Igreja Missionária, a Palavra do Evangelho. Vamos lá, Wesley Goulart, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Isso, mas que maravilha, Wesley Goulart é lá de Porto Alegre, né? Se não me falha, mora no Morro da Cruz. Isso. Um abraço aí para ti, Wesley Goulart, e toda a tua família. Desejo um bom dia para você que está se achegando com tranquilidade, você que está saindo para trabalhar. Levanta o volume do telefone, está preparando o mate, o café, o chazinho, enfim. O que importa para nós é que estamos de pé, estamos vivos. Começando mais um mês, o mês de março, dia 3 de março de 2025. Acompanhe as redes sociais, o Facebook, o YouTube e o Instagram. O Instagram a gente não posta muito, mas mais é no Facebook e no YouTube. Vamos lá, isso, bispo, lá no Morro São José, claro. Um abraço para todo esse pessoal aí, para Raquel, para Mari, para Ana Paula e para todo mundo que se encontra aí em Porto Alegre, e para toda a tua família, claro, sempre desejo um alô para toda a família aí em Porto Alegre. Vamos lá então, Wesley. IMP é uma igreja em marcha, localizada no bairro Ipiranga, na rua João Aldrame Silva 822, ainda em fase de construção, mas já estamos aí quase, em pouco tempo já concluiremos o altar da IMP, Igreja Missionária, a Palavra do Evangelho. E chegou a minha mãe, onde estava lá, louvando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço para minha mãe, a pastora Maria Eloá de Barros Sanches. Vai lá no Facebook, olha lá, vai ver que a obra está funcionando, a obra está andando a 100%. E vamos para a hora, você não pode perder a hora, e eu também não posso perder. Olha, mas meu amigo, a hora vai passando. Já são 7 horas e 7 minutinhos da manhã. Mas tem bastante gente se chegando para a programação. Um abraço aí, o Valdir Cardoso, a sua esposa, a irmã Iraci Cardoso, seu filho Nicolas e a filha Jennifer. Um abraço para a família Cardoso aqui no bairro Cidade Nova. Vamos fazer o seguinte, com aquela tranquilidade, tomando aquele mate com aquela erva, nós já vamos preparar aqui o fundo musical. Vamos colocar um volume aqui amistoso, vamos ver. Um volume amistoso, tranquilo, fundo musical, um volume amistoso, enquanto eu abro aqui a Bíblia, e você vai aí com tranquilidade, se preparando, né? Porque ainda falta 1 minuto, mas já vou anunciar para você a palavra que está no livro de Atos, no capítulo 12, o versículo 5, tá? Enquanto eu vou tomar este mato, que é com aquela erva, vamos parar aqui o fundo musical. Tem mais gente se chegando, claro, com tranquilidade. O Luiz Cândido, sua esposa Ângela, no bairro Salvador Faracolo, bom dia. Isso, Atos 12, versículo 5, tá? E aí a gente vai para a hora certa, 7h08 da manhã, tá? Mas vamos começar um pouquinho mais cedo, né? Vamos tomar este mate. Vamos repousar o mate, conferir a hora, 7h08, virando o ponteiro para 7h09. Mas vamos começar um pouco mais cedo. Vai ficar gravado no YouTube depois. As pessoas vão lá e olham a mensagem. Diz assim, Atos 12, 5. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração. Preste atenção nesta parte aqui, ó. Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quero comentar um pouco sobre a oração. A oração com fé e a oração com propósito. Você vai ver que, pastor, existe a oração sem fé? Existe, e eu vou provar para você. Existe a oração sem propósito? Sim, existe, e eu vou provar para você. Vejamos aqui, analisando aqui, a Bíblia diz que Pedro estava preso. Pedro estava guardado, encarcerado. Por quê? Por pregar o Evangelho.
Então, 4 escoltas de 4 soldados. 4 vezes 4, 16. Então, só para a prisão de Pedro havia 16 soldados que o prenderam. Levaram para o cárcere porque simplesmente ele pregava o evangelho. Ontem eu preguei um pouco sobre a liberdade de pregar o evangelho. Hoje nós temos, mas nem sempre foi assim. Então Pedro, levado para a prisão, encarcerado por 16 soldados, guardando-o 24 horas por dia. Mesmo assim, a igreja estava em oração incessante, ou seja, a igreja estava orando, as pessoas estavam orando. Porém, não basta orar, tem que crer que Deus vai atender, tem que crer que o milagre, algum momento, vai acontecer. Então a igreja se pôs em oração, ok? Muitas pessoas estão orando, muito bem, não deixe de orar. Porém, a oração ela tem que ser seguida de uma fé sobrenatural, sabendo que ao término da oração, a qualquer instante, Deus pode te atender e colocar o milagre que você pediu em oração na tua frente. Vejamos aqui Pedro preso. A igreja estava orando por um propósito. Pelo propósito de libertarem Pedro, não é? Está acompanhando aí? Ó, Pedro estava preso, tá? Por causa da pregação. A igreja, então, não deixando Pedro sozinho na dificuldade, se pôs em oração incessante, dia após dia, noite e dia. Senhor, liberta Pedro. Senhor, resolva a situação de Pedro. Livra ele. E oravam incessantemente em busca da libertação de Pedro. E o que aconteceu? Incessante quer dizer dia e noite, sem parar. Liberta Pedro, Deus. Liberta Pedro, Jesus. Liberta Pedro, Deus. Dê uma solução a Pedro, assim nós oramos. Faça um milagre, Deus. Opera na minha vida, Deus. Opera na vida da minha família, Deus. Mas, e a fé? Será que a nossa fé está preparada para ver e viver o milagre? Pois aqui eu me deparei com algo interessantíssimo sobre a fé, sobre a oração. E eu denomino esta palavra, a fé, com propósito. Porque você vai perceber comigo mais adiante, tá? Lá no versículo 14, eu achei algo muito interessantíssimo. Que diz assim, ó, aqui ó, no versículo 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Aqui, o milagre da libertação na vida de Pedro já se havia concretizado. Veja que interessante. A igreja lá no versículo 5 estava orando incessantemente por um propósito, a libertação de Pedro. Já no versículo 13, Pedro já estava liberto. E ele então, ele saindo da prisão, tá? Ele vai em busca daqueles que estavam orando. Ali no versículo 13, quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem é. Então, ele sai da prisão, o milagre acontece. A igreja orando, o milagre aconteceu. Ele sai da prisão e vai até o postigo, ou seja, uma congregação, uma igreja, uma casa, aonde estava o quê? A igreja reunida, as pessoas orando. E ele bate na porta e veio uma criada, uma pessoa, uma serva,
que estava atenta. E ela estava também no meio da oração. Preste atenção na diferença da fé com propósito e na diferença da fé e oração sem propósito. Veja aqui, preste atenção nesta criada chamada Rode. No versículo 13, ela vai até o portão e ver quem bateu. No versículo 14, no começo diz assim, ó, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou. Veja que, olha aqui, a igreja orando, Pedro preso, resultado da oração, Pedro liberto. Presta muita atenção, isso aqui é uma riqueza da Bíblia. Bate na porta onde estava orando esta mulher, que era uma, podemos assim, uma criada, uma servidora. Quando Pedro bate, ela pergunta, quem é? Quando Pedro responde, ela reconhece a voz de Pedro. Só em reconhecer a voz de Pedro, esta senhora chamada Rode, ela se alegra. Veja aqui, ó. Ela fica tão alegre, tá? Que ela se espanta, mas aqui nesta reação não foi uma reação de dúvida, foi uma reação de alegria. Ela ouve a voz e Pedro diz, sou eu, Pedro. E ela, atônita, alegre, que ela, tão alegre ela ficou, que ela corre para aos outros, feliz, e dizendo assim, Pedro está aí. Pedro está batendo na porta. Ela mesmo, agora veja bem, ela mesmo sem ver Pedro, ela acredita através da voz que era Pedro. Ou seja, ela não estava orando em vão. Ela não estava orando pensando nos problemas. Ela não estava orando pensando, mas que igreja é essa? Ela não estava orando sem objetivo. Ela estava orando com fé, ela estava orando fervorosa, tanto que somente a voz de Pedro ela reconheceu e foi um súbito de alegria, porque ela sabia que Deus a responderia. Uma criada, uma pessoa serva, uma servidora. Não era uma discípula, não era uma pregadora, mas era uma serva, com o coração voltado à oração verdadeira, a oração com propósito. E quando Pedro bate, esta senhora chamada Rode, ela se alegra. Pedro diz, sou eu, e aquilo é um motivo de alegria. Agora veja, na sequência, ela ficou tão feliz que esqueceu de convidá-la para entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Ela correu para dentro e disse, olha, pessoal, Deus ouviu a nossa oração. Deus respondeu a nossa oração. Valeu a pena nós orar, porque Deus libertou Pedro. E ela deu essa notícia para os outros que estavam orando. Só que eles não estavam preparados. Mesmo, olha, presta muita atenção. Mesmo orando, eles não estavam preparados para verem o poder de Deus. É aí que é interessante. Nós oramos, até choramos, suplicamos, clamamos, mas não acreditamos que Deus pode. E se torna então uma oração vã, se torna uma oração sem propósito. Você ora, mas não há mudança, porque você não acredita que Deus vai fazer. Agora veja a diferença da mulher. Ela ouviu e disse, é Pedro, e correu sem ver. Muitas vezes nós queremos ver o que Deus vai fazer, mas Deus não precisa que você veja Ele fazendo o milagre. Você precisa apenas crer que Ele vai fazer. Deus não precisa se você acredita ou não, Ele vai realizar conforme a vontade dEle. Então, a mulher Rode saiu correndo e disse, olha, quem é que está aí? É Pedro. Pedro está junto do portão e eu estou feliz. Aí eles perguntam, mas você viu?
Não, eu não vi, mas eu ouvi. Então eu não duvido, porque eu estava orando para que Pedro fosse liberto. Agora, como é que eu vou duvidar da voz de Pedro? Tomé também. Ele queria ver Jesus para crer. E o que é que Jesus falou? Mais bem-aventurados é os que não viram, mas acreditaram, mas creram. Agora eu me deparo com esta mulher que, sem ver Pedro, ela acreditou. E você, por que não está acreditando que Deus vai fazer o milagre? Pastor, eu estou orando? Então ora com propósito. Pastor, eu estou cansando de orar? Então ora com objetivo. Mas não diga para Deus, Deus, eu quero ver. Diga para Deus, eu quero acreditar que o milagre vai acontecer. Na sequência, no final do versículo 14 diz assim: então ela ficou tão feliz que nem o fez entrar, mas voltou correndo, feliz, com a oração, batendo, pensando com ela: Deus atendeu, Deus me ouviu, Deus ouviu a oração da igreja, Deus libertou Pedro. Quando ela chega, ela pergunta para ela: o que está tão feliz? E ela diz assim, no versículo 15: eles lhe disseram: então estás louca? Veja a reação. Agora veja quantas pessoas estavam ali orando, sem objetivo nenhum, sem propósito, porque veja a reação deles. A mulher faceira: olha, Pedro está no portão. Como assim Pedro está no portão se Pedro está preso? Você está louca? É assim que chamam as pessoas que verdadeiramente não precisam ver o milagre, mas acreditam no milagre. Chamam de louco. Imagina a surpresa da mulher, orando ali incessantemente, pedindo para a libertação de Pedro. Quando ela fala que Pedro está liberto, o povo não acredita. Então tem pessoas que oram, mas não acreditam em milagre. Estão perdendo tempo. Tem pessoas que oram, mas não acreditam que Deus vai realizar. Então estão perdendo tempo. Porque a oração sem propósito é uma perca de tempo. A oração sem objetivo é uma perca de tempo. Tomé que não acreditou antes de ver. E eles não acreditaram na mulher que disse: olha, Pedro está no portão. E eles disseram: mas tu está louca? Pedro está preso. Como Pedro está preso? Vocês não estavam orando? Então veja, acompanhe. Eles disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Que barbaridade! A igreja orando incessantemente. Deus vai lá no cárcere, liberta Pedro. Pedro vai e se apresenta à igreja que estava orando, e a igreja não acredita que Pedro tinha sido liberto. Somente esta mulher chamada de Rode. Ela disse: não é Pedro. Eu ouvi a voz dele. Aí eu creio que eles perguntaram: tá, mas você viu ele? Não. Como você sabe? A voz dele era a voz de Pedro. E ele disse: mulher, tu tá louca, Pedro está preso. Vai ver, era um anjo que estava na porta. Duvidaram da sua própria oração. Duvidaram do seu próprio tempo de intercessão. Quanto tempo estavam orando? Volta lá no versículo 5 para você ver. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante. Então Deus respondeu a oração incessante daquela igreja. Só que eles que estavam lá dentro, chamados de pessoas de oração, pessoas de fé, duvidaram que Deus pudesse libertar Pedro, dizendo: mulher, tu estás louca? Não pode ser Pedro. A mulher disse: não. Aqui diz ela, porém, persistia: não, vocês não estão acreditando em mim. Eu ouvi a voz de Pedro. Pedro está batendo na porta. Deus abriu as cadeias de Pedro. Pedro está aqui. E eles disseram: mulher, tu está louca? Olha só, pessoas de oração não acreditaram no milagre de Pedro. Mulher, tu estás louca? E ela disse: não, não estou louca. Ele está na porta. E eles disseram assim: então é o seu anjo. Que coisa interessante. A igreja orando, Deus realiza o milagre,
e eles simplesmente negam e duvidam do milagre, da libertação. A partir de hoje, ore com propósito. A partir de hoje, ore com objetivo. Senão, a nossa vida vai ser uma vida em vão. Vamos na igreja, oramos, choramos, cantamos, mas não temos fé. A oração sem fé, a oração sem propósito, é uma oração vaga. Veja esta mulher, ela não viu Pedro, mas ela ouviu. O que a Bíblia diz? Mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. E aqueles que estavam orando, disseram, não, está louco, é o anjo de Pedro, Pedro está preso. Pense nisso e veja se as suas orações estão tendo propósito e objetivo. Se você precisa ver o milagre, muda o teu pensamento. Apenas creia no milagre e você vai ver quão grandes maravilhas Deus vai realizar na tua vida a partir deste momento. Mude o teu jeito de orar, mude o teu jeito de pensar e diga para Deus, Deus, eu quero ser bem-aventurado, mas por aquilo que eu não vejo, mas eu acredito, e você será feliz. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta manhã e creia no poder da oração. São 7 horas da manhã e 26 minutinhos. Vamos tomar mais um mate, porque já chegou mais gente, mas claro, com tranquilidade. Você pode comentar, pastor, a palavra está uma benção, pastor, não gostei da palavra. Você pode ficar à vontade, né? Você pode dizer, pastor, a palavra falou comigo, vamos interagir, né? Bom dia, minha mãe, pastora Maria Eloá de Barros Santos. Bom dia, paz seja convosco. Missionário Cristiano Serpa, glória a Deus. Valdir Cardoso, um abraço para sua esposa, irmã Iraci, para o teu filho Nicolas, para tua filha Jennifer. Obrigadíssimo, Valdir, pela tua participação na programação. Meu cunhado Antônio Alcides Chonevald, e tem mais gente conosco, Wesley, né? Wesley. Algumas pessoas já estão indo para o trabalho, porque já são quase 7h30, né? Mas tem bastante gente conosco. Então, vou tomar este mate. Então, você veja que estamos aí a um passo de concretizarmos aí o altar da igreja. Você pode ver ali pelo Facebook no culto de ontem, que já está mais ou menos alinhado a altura e o esquadro. E aqui choveu neste sábado de tarde, a hora que nós fomos trabalhar. Mas, enfim, logo logo você já vai poder ver aí nas filmagens o altar da igreja construído bonito como Jesus merece, né? Mas vamos lá então, sem mais delongas. Bah, mas que mate, mas que erva, hein? Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, nos ensina a crer na oração, nos ensina a orarmos com propósito, nos ensina a orarmos com objetivo a partir de hoje. Abençoe, Espírito Santo, a minha mãe, pastora Maria, meu cunhado Antônio Alcides, missionário Cristiano Serpa, irmã Iraci, o esposo Valdir Cardoso e família, Wesley Goulart e família. Abençoa cada pessoa, cada ouvinte que está conosco nesta manhã. Abençoa desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Que eles venham ter uma fé inquebrantável, uma fé insubstituível. E que a oração deles chegue até ao céu. E eles sejam respondidos nesta manhã. Repreenda o devorador, destruidor, cortador e migrador e abra as portas do emprego para cada um nesta manhã. Pai, manda embora toda aflição, toda agonia, toda angústia, toda ansiedade, toda dor no corpo físico. Quebra esta dor, arranca ela agora, manda embora através da oração da fé. E que todos sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. São 7h29 da manhã. Vou me achegando, meus compromissos nesta manhã. Não esqueça que hoje é 3 de março de 2025. Um abraço do Bispo Leandro Sanches, o pregador de Uruguaiana. Se for a vontade de Deus, quero contar com você amanhã, às 7 horas da manhã, com o seu programa Bom Dia Uruguaiana. Um abraço, fique com Jesus Cristo.